Os avanços e desafios da pessoa com síndrome de Down entram em debate no Legislativo. Conselhos tutelares sofrem com a falta de infraestrutura e número insuficiente para atender a demanda do Estado. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos pode levar à prisão por até 4 anos. E mais, a Assembleia instala a Comissão Técnica Permanente de Esporte e Lazer. O programa Bom Dia desta segunda-feira, hoje 23 de março de 2015, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. No Brasil, aproximadamente 300 mil pessoas têm síndrome de Down. O preconceito e as dificuldades sociais fazem parte do dia a dia. Na Assembleia Legislativa, uma sessão especial proposta pelo deputado Luiz Castro tratou dos avanços e barreiras enfrentadas. A sessão reuniu entidades e órgãos que trabalham com portadores de síndrome de Down e pessoas com deficiência. E começou com um vídeo com depoimentos emocionados de pais de crianças com a síndrome. A vice-presidente da APADAN, Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas, contou que já sofreu preconceitos, mas que conviver com crianças especiais é uma constante alegria. A gente tem que conscientizar, a população que eles são normais. Eles podem se desenvolver quando são estimulados. Então, nossa intenção é estimular essas crianças desde cedo, para que elas tenham uma vida normal. Maísa é professora da Escola Estadual de Ofanto e foi homenageada na sessão. Ela trabalha há 18 anos com crianças e jovens especiais. Ela conta que, mais do que ensinar, o convívio com eles traz aprendizado diário. Eu já amava a minha profissão, passei a amar mais ainda, porque lidar com uma pessoa especial é muito mais do que especial. É gratificante, porque cada dia você não só ensina, mas você mais aprende do que ensina. E essa força e alegria que Maísa presencia na sala de aula, o Omar, lutador de MMA e portador de Down, deixa muito claro. A coordenadora da APAE Amazonas, que existe há 43 anos, falou sobre os desafios em trabalhar com esse público. As dificuldades que a gente encontra são grandes, mas eu acho que a maior dificuldade é a falta de informação mesmo, Eu acho que quanto mais as pessoas se informarem sobre o assunto, quanto mais souberem do assunto, elas vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, não é tantas dificuldades que se encontra. Quando se fala ser criança é normal, a síndrome de Down é normal, mas eu acho que a relação é de conhecimento. Envolvido na causa, o ex-deputado estadual Marcelo Ramos também participou da homenagem e pediu respeito aos portadores da síndrome. Em uma poesia feita por ele, ele lembrou que as pessoas podem levar uma vida normal, seja profissionalmente ou nas relações afetivas. A inclusão afetiva depende de cada um deles e eles são muito afetivos. Mas a inclusão educacional e no mercado de trabalho depende da conscientização de cada homem e de cada mulher da nossa cidade e do nosso estado. Para o autor da proposta, deputado Luiz Castro, o Amazonas ainda precisa avançar na garantia dos direitos e debater o tema ajuda nesse sentido. Houve uma evolução, mas ainda existe muito preconceito. E a gente fica muito triste quando escolas públicas e particulares são agentes desse preconceito. Nós temos, portanto, situações que não são mais admissíveis. E se você observar o público de síndrome de Down, é um público que não tem tanta dificuldade de trabalhar com ele, promover a inclusão. Eles são muito sociáveis, são muito alegres, são muito interessados. Se bem orientados, eles são muito disciplinados. Ao invés de atrapalhar, eles agregam na relação social, desde que você prepare o ambiente para eles. Os portadores de Down possuem 3 cromossomos no par 21. Por isso, também é chamada de trissomia 21. De cada 600 a 800 bebês nascidos, um tem síndrome de Down. E a ciência ainda não descobriu os motivos que provocam essa alteração genética. No Brasil, existem cerca de 300 mil pessoas com a Down.
Falta de infraestrutura nas sedes dos conselhos tutelares e um número insuficiente para atender a demanda do Estado. Esses foram alguns pontos debatidos em uma audiência pública no Poder Legislativo Estadual. Atualmente, todos os 61 municípios do interior do estado possuem pelo menos um conselho tutelar instalado para atender os anseios de crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos, abusos, entre outros problemas. Em Manaus, são 9 sedes espalhadas pelas zonas da cidade. Apesar da quantidade de conselhos, o número é considerado insuficiente para atender a demanda no estado. Está tramitando em todos os municípios uma perspectiva para que o Executivo Municipal encaminhe para as casas legislativas a nova lei que prevê a questão de direitos sociais que todos os conselheiros tutelares possuem, aqueles municípios ainda que não tiverem na adequação da nova lei, e aproveitar também aumentar o quantitativo de conselhos tutelares. Outro problema citado pelo Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Amazonas é a falta de infraestrutura nas sedes dos conselhos. Questões que vão desde a falta de transporte adequado para atender às solicitações e denúncias, como a falta de material de expediente. Durante a audiência pública proposta pelo deputado Luiz Castro, o parlamentar afirmou que os problemas se estendem também para os órgãos que auxiliam o trabalho dos conselhos tutelares. Castro disse ainda que a situação se agrava quando se trata de cidades do interior do Amazonas. Há também uma dificuldade de cooperação entre as instituições que precisam estar integradas para dar suporte para a política de defesa da criança e do adolescente, principalmente a Delegacia de Polícia, que é da Secretaria de Segurança, Promotoria Pública e a Justiça e a Defensoria Pública de cada município. Então, às vezes tem um promotor ou tem um delegado interessado, mas falta o promotor, ou o juiz demora a decidir uma situação que já vai ficando muito tardia. Então, nós temos essas duas dificuldades a serem superadas. As prefeituras precisam melhorar o suporte e as instituições precisam ajudar os conselhos tutelares de cada município. A Defensoria Pública do Estado foi um dos órgãos convidados para participar do debate. De acordo com o defensor público Kernos Almeida Filho, uma das ações a serem tomadas na tentativa de amenizar os problemas é a capacitação dos conselheiros tutelares de modo mais abrangente. Um dos pontos que eu já posso acabar afirmando é que a Escola Superior da Defensoria Pública, juntamente com a especializada no atendimento ao menor, já possui um interesse, e já houve um piloto no ano passado, de realização de capacitação e treinamento aos conselheiros tutelares. Essa capacitação e treinamento permite com que eles conheçam quais são os mecanismos que eles possam ter, tanto de acesso à justiça e busca de promoção dos direitos das crianças e adolescentes, como também os mecanismos para que o próprio serviço possa funcionar. E agora, quem vender bebidas alcoólicas para menores de 18 pode ser preso por até 4 anos. A lei foi publicada no Diário Oficial da União. O presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PRB, Carlos Alberto, destacou a importância da nossa legislação. A Lei 13.106 de 2015 pune com mais rigor quem vender, fornecer, entregar ou servir bebida alcoólica para menores de 18 anos. A pena é de detenção de 2 a 4 anos e multa que varia de 3 a 10 mil reais. O estabelecimento ainda permanece fechado até o pagamento da multa. A medida aprovada no último dia 24 de fevereiro pelos deputados federais foi sancionada sem vetos pela presidente Dilma Rousseff e publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A proposta, de autoria do senador pelo PT Humberto Costa, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. O presidente da Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes aqui da Assembleia Legislativa, deputado pelo PRB Carlos Alberto, ressaltou a importância da lei. Uma vez essa lei saindo do papel, porque é preciso que ela venha sair do papel e seja colocada em prática, muitas coisas mudam. Porque o uso da bebida alcoólica provoca determinadas reações que, na verdade, só trazem prejuízos. Esta lei é para prevenir, é para trazer segurança, é para trazer o bem-estar
para os jovens menores de 18 anos. O parlamentar também lembrou que é preciso fazer uma fiscalização rigorosa para que a lei seja plenamente aplicada e os infratores punidos. Durante comunicado de liderança, o representante do PPS na Aleã, deputado Luiz Castro, prestou solidariedade aos vereadores que foram expulsos do partido. O professor Samuel e a professora Jaqueline foram acusados de infidelidade partidária. O deputado Luiz Castro questionou o processo de expulsão dos dois parlamentares. Castro afirma que não foi convidado para a única reunião realizada para deliberar sobre o assunto, mesmo sendo o líder do PPS na Assembleia Legislativa. O PPS, ao expulsar esses dois vereadores, ele se diminui. Ele perde quadros referenciais de qualidade. Pessoas que se elegeram com poucos recursos, com dificuldades financeiras, que vieram da base, que foram eleitos pela sociedade, que representam a sociedade. Acho que foi um tremendo erro. Eu não fui consultado. Em nenhum momento o diretório estadual se reuniu comigo ou sequer me consultou para saber a minha opinião. Discordei desde o início, fiquei muito constrangido, estou muito constrangido e muito triste. E não posso deixar de ser solidário a esses dois companheiros que sempre honraram as cores do meu partido, o PPS. Os deputados Abdala Frache e Carlos Alberto apartearam o pronunciamento e prestaram solidariedade aos vereadores expulsos. Já o deputado Bosco Saraiva, que foi presidente da Câmara Municipal de Manaus, apoiou a atuação dos dois vereadores. Eu preciso dar o meu testemunho em torno da existência de dois grandes vereadores, dois professores puríssimos, apolíticos e políticos, vereadora Jaqueline e professor Samuel, vereador professor Samuel, são duas pessoas de bom coração. São dois professores que se dedicam diariamente. Vossa Excelência citou alguns temas, alguns assuntos que eles, com muita competência e capacidade, abordaram e pilotaram. Porém, no dia a dia, são dois servidores do povo de Manaus que se dedicam desde a primeira até a última hora. Luiz Castro afirma que vem sofrendo retaliações do próprio PPS por ter apoiado a criação da Rede Sustentabilidade, um novo partido proposto pela candidata à presidência da República, Marina Silva. E veja a seguir, a Assembleia instala a Comissão Técnica Permanente de Esporte e Lazer. Não saia daí, voltamos já. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao lazer, juventude e esporte, há a Comissão de Esporte e Lazer. Possui as seguintes atribuições: política de educação física e desportiva e análise de programas, projetos e atividades dela decorrentes. Diversão e entretenimento público. Política pública de juventude em seus diversos campos. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões. Além de poder entrar em contato no campo, fale com a comissão.
Estamos de volta com o programa Bom Dia. E agora você vai conferir o quadro Conecte-se. Nele você conhece sites, blogs e páginas da internet com informações de interesse público. Conecte-se na apresentação da repórter Suzane Lemos. No quadro de hoje, você vai conhecer um aplicativo que dá mais segurança aos condutores das rodovias federais, já que permite a comunicação em tempo real das ocorrências nas estradas. É o DENIT Móvel. Conecte-se. O aplicativo elaborado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, funciona em smartphones com o sistema Android e iOS. O motorista que rodar pelas estradas federais pode comunicar em tempo real ao DENIT os problemas encontrados nas rodovias, como buracos e quedas de barreira. Com o DENIT Móvel, a localização exata da ocorrência é marcada por GPS. Com isso, pode-se mapear os problemas da malha rodoviária federal, atualizando os dados sobre suas condições. Com a ajuda dos usuários, o DENIT Móvel vai permitir que o reparo nas rodovias federais possa ser feito mais rápido, proporcionando assim mais segurança. O aplicativo também facilita o mapeamento das ocorrências mais constantes em determinada rodovia federal e possibilita o planejamento e a priorização dos trabalhos de manutenção e melhorias. Para acessar, basta fazer o download do DENIT Móvel na loja de aplicativos do seu smartphone. Após o download, aparece na página inicial a identidade visual do programa. Depois disso, o usuário acessa um mapa de localização da ocorrência. O aplicativo identifica em tempo real a posição do incidente na rodovia. O terceiro passo é uma mensagem de alerta, visando sempre a segurança do usuário. O aplicativo apresenta, antes de iniciar o processo do registro, a seguinte pergunta: quem está conduzindo o veículo? E lembra que o condutor só pode fazer a ocorrência com o veículo parado. Após a localização, aparece o registro de ocorrência, por meio de um menu em forma de ícones ou de listagem. O usuário pode escolher até 5 ocorrências. Caso queira, o programa possibilita anexar fotos. Para detalhar a ocorrência, basta fazer um pequeno relato da situação encontrada. O último passo é enviar para a ouvidoria. Caso não haja sinal de GPS ou de internet, é necessário informar o local manualmente. As informações pedidas são o estado, o número da BR, rodovia e o quilômetro da ocorrência. Assim que o sinal for restabelecido, as informações serão enviadas. Para saber mais, acesse www.denit.gov.br ou faça o download na loja de aplicativos do seu celular, digitando na caixa de busca DENIT Móvel. Na última sexta-feira, a Assembleia Legislativa instalou a Comissão Técnica Permanente de Esporte e Lazer. A solenidade teve a participação do secretário de Esporte do Estado e esportistas. Na manhã desta sexta-feira, a Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa iniciou oficialmente os trabalhos. O deputado pelo DEM, Augusto Ferraz, instalou a comissão e deu destaque às ações a serem feitas. O interior vai ser priorizado. Aonde estão as dificuldades maiores e de lá vamos descobrir atletas de alto nível, de alto rendimento, para que nós possamos dar uma oportunidade alternativa a todos os municípios, vilarejos que eu estou visitando. Diante disso, vamos trabalhar também na capital para que possamos realmente mostrar o esporte para o Amazonas e fazer da nossa comissão uma porta aberta para todos. O presidente da comissão falou que um trabalho será feito para esclarecer as ligas esportivas sobre os recursos que têm direito. Augusto Ferraz falou ainda que todas as modalidades serão incentivadas. O deputado pelo PSD, Davi Almeida, membro titular, destacou a importância da comissão. A instalação e efetivação desta comissão na Assembleia Legislativa, sem dúvida alguma, dará oportunidade aos nossos amigos, aos nossos irmãos amazonenses, de uma melhor condição, dessa interação, dessa interface, do intercâmbio
que nós podemos falar assim, do poder executivo com o legislativo. Davi Almeida também ressaltou que a comissão será importante para a realização dos Jogos de Futebol das Olimpíadas do ano que vem. O secretário de Esporte e Lazer do Estado destacou a parceria que deve ser feita com o Poder Legislativo. Essa casa aqui hoje constitui a Comissão de Esporte e Lazer, que será uma grande aliada e parceira da Secretaria de Esporte, da Juventude, Esporte e Lazer, a SEGEL, e sem dúvida nenhuma nós vamos ter a parceria, vamos estreitar esse relacionamento para que nós possamos cada vez mais fortalecer dentro do nosso governo, com esta casa, com o apoio desta casa, da Assembleia, as nossas políticas públicas de esporte para o Estado do Amazonas. A Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa tem a atribuição de criar políticas públicas de educação física e desportiva, analisar programas, projetos e atividades do esporte. O Ministério Público Federal no Amazonas decidiu criar uma força-tarefa para intensificar a fiscalização do abate clandestino de gado no Amazonas e investigar os danos causados pela prática irregular à saúde pública. 28 órgãos públicos e entidades empresariais e ambientais foram convidados para aderir ao termo de cooperação técnica para implementar ações conjuntas sobre o assunto. Segundo o acordo capitaneado pelo Ministério Público Federal, os objetivos principais são fiscalizar o cumprimento da Instrução Normativa Interministerial número 6 de 2014, que instituiu a moratória da pesca e comercialização da piracatinga em todo o território nacional pelo prazo de 5 anos, além do combate ao abate irregular e clandestino de bovinos no estado. Os órgãos que aderirem ao termo assumirão o compromisso de disponibilizar mensalmente todas as informações resultantes das operações de fiscalização em frigoríficos e matadouros no Amazonas. A medida visa garantir que a mesa da população do estado seja abastecida por alimentos de qualidade e seguros para o consumo, além da proteção do meio ambiente. A assinatura do termo deverá ocorrer no dia 30 de abril. Os deputados Luiz Castro e José Ricardo entraram com uma representação junto ao Ministério Público do Amazonas, solicitando a apuração de uma possível omissão do Estado na convocação de candidatos aprovados no último concurso da SEDUC. Os parlamentares foram procurados por professores na semana passada. A representação foi protocolada na manhã desta sexta-feira no Ministério Público do Estado, assinada pelos deputados Luiz Castro e José Ricardo. Na última terça-feira, os parlamentares foram procurados por um grupo de educadores classificados no concurso da SEDUC. Eles relataram as situações que estão se sujeitando por conta da demora nas nomeações do certame. Essa representação, no sentido do Ministério Público tomar uma medida, se for o caso até jurídica, para que a lei seja cumprida. E, logicamente, as escolas que hoje não têm professores, e tem muitas escolas, possa ter professor concursado. E não é só para suprir onde está faltando professor, mas também chamar os concursados que vão ficar no lugar de muita gente que não é concursado. Então, o governo tem que já implementar essa medida. No documento entregue ao MP, os deputados pedem a urgência na nomeação, uma vez que há candidatos de outros estados que não têm como se manterem na capital por conta da demora na chamada do concurso. Outro ponto apontado pelo deputado Luiz Castro foi o anúncio do governo do estado pela homologação de 2.500 candidatos, fato que não ocorreu. No dia 4 de fevereiro, o secretário de Educação, ao lado do governador, no dia da homologação do concurso, disse que a partir do dia 9 de fevereiro, sairia o chamamento dos concursados, e imaginemos como é que é a situação que o próprio gestor anuncia para a sociedade, anuncia para os concursados que vai chamá-los, e nós já estamos aqui finalizando o mês de março, as aulas já começaram. Eu vou dar só um exemplo. O primeiro colocado no concurso para lecionar Química não foi chamado. Profissional gabaritado, gente que estudou, gente que é necessária para melhorar a qualidade de ensino, está sendo postergada em função do improviso, do arranjo de chamar alguém que não tem o mesmo preparo para ocupar o lugar. Ainda diante da demora nas nomeações, os parlamentares disseram que pretendem acionar na próxima semana o Tribunal de Contas do Estado devido à verba arrecadada no certame.
E a assessoria de comunicação da SEDUC informou que o órgão não foi notificado pelo Ministério Público e que se manifestará com todas as informações solicitadas pela entidade se a notificação ocorrer. E a partir de hoje, segunda-feira, vamos começar o quadro Perfil Parlamentar para falar um pouco sobre os deputados desta legislatura. Lembrando que vamos ter este quadro somente às segundas-feiras. Hoje vamos conhecer melhor o deputado Abdala Frache. Abdala Frache nasceu em Boa Vista, veio para Manaus com 16 anos. É casado e tem 3 filhos. Abdala Frache é formado em Economia pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e pós-graduado em Marketing pela Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, FUCAP. O parlamentar, no período entre 1995 e 1998, foi o primeiro diretor executivo do órgão gestor de mão de obra do Porto de Manaus. Abdala Frache é filiado ao Partido Trabalhista Nacional, PTN, e começou a militar partidariamente em 2000. Nos últimos 10 anos, Abdala Frache concorreu 2 vezes para vereador e 3 vezes para deputado estadual, sendo eleito na 3ª tentativa com 17.500 votos. Abdala Frache atualmente é presidente estadual do Partido Trabalhista Nacional, PTN, e vai para mais um mandato parlamentar na ALEAN, assumindo a Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima segunda-feira para você e fique agora com a nossa programação. E até amanhã. Tchau, tchau.